Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Marco Aurélio e hoje nós vamos trabalhar com o tema Stop Motion. Mas para isso vou chamar uma convidada, a professora Kátia, né, professora? Tudo bem, Tono? Eu sou a professora Kátia e vou aqui auxiliar o professor Marco Aurélio na execução das nossas atividades de hoje. Auxiliar é pouco, essa moça conhece muito de cinema de animação e ela vai nos ensinar diversas coisas. Como, por exemplo, os princípios do stop motion, o princípio do movimento, mas isso a gente vai ver na segunda parte da aula. Inicialmente, nós temos que recapitular algumas coisas, que talvez vocês lembrem, ou talvez não se lembrem, mas tudo bem, a gente está aqui para ensinar mesmo o quinto ano. Veja bem, o primeiro ponto que eu quero contar é sobre o ponto. O ponto, gente, é a menor unidade possível dentro do espaço. E se nós colocarmos um ponto em movimento, colocando um ao lado do outro, ele vai se transformar em uma linha. A linha, então, é um ponto em movimento. E quando essa linha, esse ponto em movimento, ele decide fechar sobre si, ele criou uma forma. E pode ser uma forma qualquer, como, por exemplo, essa forma de árvore que eu fiz aqui. Né, professora Kátia? Então, com esses conceitos iniciais, eu gostaria de colocar para vocês um pouco de teoria de movimento. E, para isso, eu vou convidar a minha personagem, Maria Palita. Você pode ser a Maria Palita? Claro, Então, claro, a Maria claro. Palita vai ser a professora Kátia. Professora Kátia, a senhora lembra das aulas de educação física? Quando nós Lembro. fazíamos aquele exercício assim, ó, põe o pezinho, chama polichinelo, é isso? Sim. Quando É. não tinha quarentena, né, Quando não professora? tinha Agora que mais, tem quarentena, a gente faz em casa, né? faz em casa. Então, como que a gente fazia? Ficava assim, aí vamos fazer rapidinho. Era isso aqui? Aí voltava. Era isso? Sim. E o que a gente quer fazer com esse personagem, a Maria Palita? Seria esse movimento em câmera lenta, bem devagar. E quando a gente colocar para funcionar, isso vai funcionar super rapidão, e aí o movimento vai ficar como? Entendeu? Sim. Então, o que eu fiz aqui, professora? Eu coloquei aqui 12 quadros, tá? Aonde, se a senhora quiser fazer a postura corporal, ó, as pernas Quero. todas juntas. Vamos ver a professora Kátia com as pernas juntas. Seria esse primeiro Movimento 1. movimento 1. Agora, a professora abriu um pouquinho mais. Olha, professora, quero te falar uma coisa. Quando for no sexto, a gente tem que estar mais ou menos aqui na metade, ó. Ah, agora que eu quero ver quem tá no quinto ano bom de divisão aí, né, minha Olha, gente? então vamos lá, ó. Primeiro movimento, segundo movimento, esse aí que você tá, professora. Isso. Terceiro movimento. Quarto movimento. Quinto movimento. O sexto, esse já era o sexto. Aí subiu um pouquinho, ó. Estamos bem na metade, professora. Aí agora a gente vai para o sétimo movimento. Oitavo movimento. Nono movimento. Décimo movimento. 11º, e aí vai chegar lá em cima, professora, 12º. Isso, aí pode abrir até mais, assim, né? Eu acho que é isso assim, né? Ah, eu acho que você que está em casa tem mais flexibilidade, pode abrir mais, né? A Então gente tá já bom, está professora, devagar. nós somos professores de arte, né? Deixemos esses exercícios para a educação física. Ó, tem aula de educação física também, viu, minha É gente? mesmo? Sim, tem aula online de educação física. Então, professora Kátia, dona Maria Palita, sabe o que eu gostaria de fazer? Agora que a gente fez esse ABC aí do movimento, eu gostaria de passar esse movimento para alguma coisa que tivesse volume. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um bonequinho que foi feito pelo pessoal do Bonecos de Pano, a dona Cineide. Vamos tentar simular, ó. Os pés lá embaixo. Primeiro movimento. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. 11º. 12º. Nossa, ele vai acabar com as pernas dele. Ele está fazendo tipo Eu acho que balé, o né? pessoal em casa já Vai entendeu. conseguir, vai parecer que é um balé, assim, né? Que ele está abrindo as pernas, assim, né?
né? Então Pessoal em casa entendeu a movimentação, ficou muito professor. legalzinho. Dá uma olhadinha assim, ó. Então, o que que a gente tá produzindo? Um movimento, né? Que nós depois vamos querer colocar isso daí no desenho animado, né? Tem várias possibilidades de animação, tá? Eu vou trabalhar com vocês agora 2 materiais. A massinha de modelar. Ah, eu tenho uma outra coisa para mostrar, professora. Veja bem, eu fiz em casa. Eu me desenhei com essa camisa que eu estou, uma camisa marrom. Veja bem, ó, que é o Zé Palito. E eu fiz uma pequena animaçãozinha baseado em 2 quadros. 1, 2. 1, 2. Então, esse daqui é o princípio da animação. Mas aqui nós temos um papel que ele é bidimensional. O papel bidimensional ele vai ter largura e altura. E quando nós trabalhamos com um objeto tridimensional, ele tem largura, altura e ó, profundidade. Ó. Ele é meio gordinho, né? E eu gostaria de fazer essa representação tal qual nós fizemos. Senta aqui um pouquinho, professora Kátia. Tal qual nós fizemos ali na... Gostaria de mostrar também esse daqui, professora? Quero. Então mostre lá, ali na câmera, para que os alunos possam ver. Tá ok. Essa animaçãozinha ficou muito legal, professora. Bom, eu amei ela. Essa animação que o professor Marco Aurélio iniciou, o processo da animação que ele iniciou aqui, ele tem apenas 2 movimentos, certo? E o que é o movimento? O movimento é a distância que a gente tem entre um ponto e outro. Então, a gente tem o ponto inicial e a gente tem as modificações que acontecem até que se chegue ao movimento do início, certo? Que é essa daqui, ó. A gente começou no 1, passou até chegar ao 12. E ele volta de novo para o número 1. É assim que ele gera o movimento, né? A distância entre um objeto e outro e a modificação que ele tem ali nesse processo. Então, o professor Marco Aurélio, ele iniciou com 2 movimentos. Esse daqui é o início do processo para a gente produzir a animação, ó. É um bloco onde eu vou mostrar bem devagarzinho primeiro, uma sequência de desenho com movimentos bem devagar, ó. É o mesmo personagem, mas vocês podem notar que ele está se movimentando bem devagar, certo? Quando ele se movimenta rápido, olha, quando o bloquinho é movimentado mais rápido, eu tenho um pequeno desenho, tá? Como que eu posso produzir minha primeira atividade de animação? Com esse bloquinho aqui. É um bloco simples, daquele de anotação que tem em casa, que eu grudei com fita adesiva. Caso você não tenha na sua casa esse bloquinho, você pode fazer o seu bloquinho. Você pode pegar uma folha de sulfite na sua casa, ou qualquer folha que você tiver que seja branca, porque você vai ter que desenhar, né? Dobrar em 4 partes, do mesmo tamanho, né? Para você poder medir certinho o bonequinho. Veja lá que a Maria Palita, ela tem um movimento, mas o desenho do boneco tem a mesma altura, né? Dá uma olhada, cabeça, tronco e membros na mesma altura. Então, você dobrou a folha em 4 partes. E aí, você corta os bloquinhos, todos do mesmo tamanho, para você poder fazer o seu desenho igual ao da Maria Palita lá. Tá ok? Você pode fazer mais de um personagem. O nosso só tem um, porque a gente fez baseado no boneco Palito, né? Então, chama Festa do Boneco Palito. Aí, todo mundo se junta ali. Você pode fazer na sua casa. Eu estou aqui, enquanto a senhora está explicando essas coisas aí, eu fiz um bonequinho do Zé Palito de massinha, sabe? Olha só que legal que ficou. Se você tiver massinha na sua casa, aí, 5º ano, deixa eu vamos fazer também. É um exercício. E aí também poderia ser feito... dá para pegar aqui? Dá, ele está pegando. É, mas não pega... Olha que bacana do professor Marco Aurélio. Deixa eu pôr ela deitadinha aqui sobre minha... Como chama esse daqui? Ó, minha aquarela, né? Ó, coloquei. Então, quer dizer que quando quiser fazer um movimento para o stop motion, eu posso ir mexendo, né, Pro? Sim. E eu posso ir fazendo fotos, né? De maneira que ela vai
andar, né? Porque é quadro a quadro. O stop motion, Exatamente. ele mexe com fotografia, né, ô, Kátia? Exatamente. Eu vou explicar um pouquinho ali para vocês. Eu posso ir até lá? Você quer? Ah, eu quero dizer uma coisa. Se você mora num lugar onde você não tem massinha, mas você tem argila. Eu tenho argila aqui, Você você tem sabia? argila, Aí, ó, você tá com a professor? mão em cima, filha. Vamos Olha aqui, lá, ó. vamos fazer. A argila também é uma outra coisa super bacana, gente, ó. Primeiro que assim, ela tem umas regrinhas aí para mexer, tá? A argila, ela é terra. E essa terra, ela vem de beira de rio, aí o pessoal dá uma industrializada nela, a gente pode fazer a limpeza dela, né? E aí ela fica essa argila aqui toda bacana, ó. Olha aqui, Kátia, ó. Que Terra, ó. legal. Ela é muito legal, ó. Tem lugar no Brasil que o pessoal tem isso aí Todo na lugar em casa, tem. Se né? tem alguma olaria, ou se a pessoa mora aí na zona rural, ou então um cantinho das artes que tiver, essa aula aqui vai para o interior, vai para todo canto. Eu mesmo, eu descobri bem a argila mesmo em Minas. Eu estudei em Minas, o pessoal adora cerâmica. Tem um povo do Vale do Jequitinhonha. Ó, faço ali uma bolinha. Vamos fazer um personagem também. Deixa eu... Enquanto você está fazendo esse personagem, professor, eu vou mostrando aqui o conceito para o pessoal. O stop motion ele é feito a partir de fotografias quadro a quadro. O que é quadro a quadro? É que a gente chama de frame. Cadê aquele quadradinho? Antes de você fazer o seu stop motion, é importante que você divida, né, o seu roteiro. Por quê? Você vai imaginar primeiro qual é a sua sequência de cenas, tá? Então, você pode desenhar em casa, divide da mesma forma que a gente fez a divisão para você fazer o bloquinho, faça para fazer stop motion. Faça o que você quer que aconteça na primeira cena, na segunda, na terceira, na quarta. Lembrando que, para fazer uma história, a história não é composta somente do personagem, certo? Nesse caso, como vai ser um desenho, eu posso incrementar esse desenho. Então, eu tenho o meu Zé Palito. Onde que vai se passar essa história? Ah, vai se passar na casa do Zé Palito. Então, o que tem no ambiente da casa do Zé Palito? Você pode olhar o que tem na sua casa, por exemplo. Então, eu tenho um fogão. Aqui eu tenho a geladeira. Imaginando que o Zé Palito vai andar, né? O próximo movimento tem que fazer com que o Zé Palito fique mais longe do fogão, tá certo? Então, eu modifiquei a perninha dele para dar a impressão que ele está andando. Ó, diferença do tamanho da primeira perninha para a segunda perninha. Posso modificar o braço. Então, se meu Zé Palito está assim, eu modifico assim, certo? Para gerar a ilusão de que ele está se movimentando, tá certo? Então, o fogão ele não aparece mais inteiro da maneira que ele aparece nesse, olha. Então, a gente diminui o espaço do desenho para o fogão, tá certo? Então, ele vai aparecer só um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? E a geladeira vai aparecer um pedacinho maior, certo? Se o Zé Palito está andando dentro da sua casa, nessa última cena, eu já não tenho mais o fogão, porque ele já passou o fogão. É como se você estivesse andando nesse ambiente que você está. Então, aqui eu já posso colocar, por exemplo, ó, pedacinho da geladeira, um pedacinho maior da geladeira, a geladeira inteira. Tá vendo? Então, aqui ele já está na geladeira inteira. Isso vai criar a ilusão de que o Zé Palito está andando dentro da sua casa. Vocês estão vendo que eu não enxergo mais o fogão como tinha na primeira cena? Isso é muito legal, né, professora Kátia? Porque São você está detalhes que tem que trabalhando prestar aí atenção. uma relação de figura-fundo, né? É como esse desenho aqui, né, Pro? Ó, aqui a gente tem a figura. A figura é o Zé Palito. E o fundo é essa parede toda muito doida aqui, tá vendo? Ó? Da mesma forma, nós temos também nessa caixa que ela trabalha essa relação figura-fundo, ó. Olha aqui, ó. Nós temos, eu vou colocar sobre a mesa aqui, que eu acho que a gente coloca melhor, vê melhor, né?
Tá dando para ver legal aí? Bem, então você vê aí, você vai ter alguns bonequinhos aqui embaixo, que eles são o quê? São os personagens da história. Dá um foco nele aqui, ó. Dá um foco nele aqui embaixo. Aí, ó. Então aqui você tem os personagens que representam o Zé Palito. E aí você vai ter ao fundo, ó, traz aqui para onde está a ponta, a paisagem da cidade que está ali no fundo. E nessa caixa ela é muito legal, porque ela é como se fosse um pensamento do artista, né? O artista olhando o mundo, né? Olha aqui, tem uma favelinha muito da hora aqui em cima, ó. Aqui no cantinho, não sei se dá para ver, né? Então essa é uma relação figura-fundo, né, Professor professora? Marco, você pode vir até aqui um minutinho, por favor? Bem, A relação que o professor Marcos está falando é a relação de profundidade do objeto. Então, veja bem, se eu sou o Zé Palito, perceba o meu tamanho em relação ao professor Marco. O é professor mesmo, Marco eu estou está bem menor que menor, você. né? Você está grandona aqui, assim, ó o seu tamanho, ó. E olha o seu pé aqui embaixo, professora, como anda. Nossa, nem consigo chegar. Você Pois ficou é. mais ou menos Se 2 eu vezes o meu tamanho. modificar a posição do objeto, eu modifico essa relação. Olha o meu tamanho em relação ao professor Marco. Vocês estão vendo a diferença? É, eu Então, estou maior, ó. Eu estou maior mais ou menos assim, pro, ó. Você é isso. daqui, você vai daqui até mais ou menos aqui, ó. Por isso que antes de Ó. você fazer a Então sua você baixa aqui, ó, foto, do tamanho da minha perna até minha cabeça. justamente. Ah, por Por que isso isso que antes, acontece? antes de fazer o seu stop motion, tirar a sua fotografia, você tem que fazer a projeção. O que vai ser fundo? O que vai estar no fundo? A imagem que você quer é grande ou é pequena? O que vai estar à frente? Vamos fazer um exercício de construção do stop motion. Eu tenho aqui uma caixinha que eu utilizei para fazer no stop motion. Quer colocar aqui na mesa? Por favor. Ô, professora, eu queria mostrar para a senhora. Eu fiz aqui o... Você fez o seu Eu personagem, fiz o Zé professor? Palito meditando, assim, ele está numa fase muito zen. É, Muito bem. A minha caixinha, deixa eu pedir para ele focar aqui, Marco. vai lá. A minha caixa, você consegue pegar aqui a minha caixa? Ou tem que ser um pouquinho mais para frente? A minha caixa, eu usei para teatro também com ela, por isso que ela está assim. Eu tenho, olha, branco para projeção da luz, um fundo vermelho, porque eu gosto de vermelho, e um fundo verde. Marcos, segura para minha caixinha aqui um pouco. Não, segura desse lado. E eu tinha na minha casa, Posso te ajudar, Pro? por favor. Tá. Eu tinha na minha casa um porta-panetone. Deixa eu mostrar isso aqui para o meu amigo câmera. Tá vendo? É um porta-panetone, não é nada demais. Que eu enfeitei, porque ele já estava velhinho, pedi para minha mãe me dar, e usei como cenário. Porque para fazer stop motion, você não precisa de materiais caros. Você faz com o que você tiver na sua casa. Pode ser uma caixinha, pode ser um bonequinho de massinha, pode ser o bonequinho que o professor Marco fez. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu coloquei minha casinha aqui ao fundo. Eu vou pedir para o meu amigo câmera para ele dar um close na minha casinha para vocês verem como o tamanho dela aumenta. Tá? Quando eu chego bem pertinho com o celular, parece que ela é muito maior do que realmente ela é. Nossa, que legal. Né? Então, eu tenho isso como uma casa grande. E aí, o meu irmão tinha uns bonequinhos lá, né? Que você sabe, o irmão da gente sempre tem uns bonequinhos, né? Então, dá uma olhada. Deixa eu colocar uma pedrinha para segurar o meu boneco. Essa pedra é do jardim de casa, viu, gente? Ó, pedrinha. Então, virou elemento do cenário. O cenário é tudo que eu coloco para parecer real. Tá? Então, isso vai parecer muito maior do que ela é. O tamanho do boneco em relação à casa. Vocês estão vendo como dá a impressão de que é um ser humano pequenininho? Nossa, quando eu vi as suas imagens que você mandou para mim, o stop motion desse, eu achava que era uma caixa assim de quase 1 metro. Não é. Então é tudo ilusão? E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar o personagem que o professor Marco fez em relação à casa, olha. Olha como ele já é maior. Então, eu tenho que projetar antes
Que história eu quero? Porque se eu quiser que ele vire um personagem da minha história agora aqui, eu vou tirar o meu bonequinho, ó. Também dá certo, mas eu não posso ter um ser humano tão diferente do outro assim se eu quiser que ele seja um ser humano, tá vendo? Então eu tenho que pensar em todos os elementos do cenário, qual é o meu personagem. Outra coisa, eu vou fotografar com o celular, que nesse momento nós estamos usando bastante o celular. Posso emprestar seu celular, professor Pode, Marco? pega aí. Uma coisa importante é escolher o lugar que tenha luz, tá? Para sua foto não ficar escura. E o seu celular tem que ficar fixo em algum lugar. Pode Por que, ficar, que ele Nadine. pode ficar fixo? Pode fincar que a argila vai segurar. É? O É, professor vai. Marco falou que a argila dá para É, fazer tudo aqui, aí, ó. a argila, Pronto, tá vendo? Então o meu celular, ele fica fixo. Eu só vou apertar com o meu dedinho para bater a foto. Toda vez que eu for bater a foto, eu vou fazer aquele movimento do boneco palito. Minha tartaruga tá bem aqui no meinho. Tá dando para o meu amigo câmera mostrar? Aqui. Ó, aqui. Se eu quero dar a ideia de que ela está se movimentando, eu vou virar ela bem devagarzinho, ó, para esse lado. Bato uma foto. Para esse lado, bato uma foto. Para esse lado, bato uma foto. Puxo mais um pouquinho, bato uma foto. 1 minuto de animação no stop motion tem que ter pelo menos 24 fotos, tá certo? Menos de 24 você não gera um movimento limpo, que é aquele que você percebe a movimentação. Para fazer 3 minutos de stop motion, eu usei 99 fotos, porque a gente sempre acaba usando mais, tá? Não se esqueça que a sua câmera tem que estar fixa. Professora, como eu vou editar essas fotos? Porque só as fotos não dão movimento. Eu tenho hoje... Obrigada, professor Marco. Se você quiser fazer mais algum elemento para colocar no nosso cenário, eu agradeço. Eu tenho hoje vários aplicativos gratuitos que eu posso baixar. Claro que, gente, veja bem, tem que pedir para o adulto que está responsável por você, tá certo? Inclusive para bater as fotos, porque ela fica guardada no celular. Tem vários aplicativos que eu consigo fazer edição. Quem tem computador em casa também tem um programa de edição de imagem. O que acontece? Eu vou organizar a foto, tá? Vamos supor, eu vou fazer minha tartaruga aqui. Minha foto está assim no celular, né? Com um movimento bem devagarzinho. Eu não posso tremer a foto. Eu não posso modificar o ângulo da foto. O que é o ângulo? Fazer isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Que não dá para aparecer o resto do bichinho, né? Eu posso fazer close? Pode. Na hora que você organizar, você pode fazer stop motion do que você quiser. Você pode fazer do rosto. Você pode fazer de objetos de casa, tudo se movimenta. Então, eu vou até o local de edição, seja lá no meu aplicativo, seja lá no meu computador, e eu vou acelerar a passagem das fotos, tá certo? Então, de praxe, elas passam em 5 segundos. E demora um pouco para passar. Para que eu tenha a ilusão de que ele está andando, que a tartaruga está andando, eu preciso acelerar. Então, mais ou menos, eu vou baixar para 2. Ou eu vou baixar para 1 minuto e meio. Tá? O que eu não posso me esquecer é que eu tenho que acelerar a passagem do frame, que é esses quadrinhos de foto que eu tirei. Tá? A gente tem um pronto, que vocês podem ver, da nossa atividade de hoje, que vai estar disponível no fim da aula. E vocês podem encontrar várias animações por aí na internet. Tá? Não é difícil de fazer. Use o que você tiver na sua casa. Faça a sua caixinha para usar como cenário. Coloca um fundinho branco, porque a luz projeta melhor. Tá? Cuidado com a sombra, porque muitas vezes a gente tira a foto, mas fica a sombra, a foto não aparece. Tá? Então, é o início do processo da animação. Quem sabe daqui a 5 anos você já não é um animador? Daqui a 10. Né? É uma profissão muito bacana. Então, a gente espera que vocês se divirtam fazendo isso. Tá? Acompanhem as aulas direitinho. Façam uma sequência de atividades que a gente pode produzir bastante na quarentena. Tá bom? Tá produzindo aí, professor? Eu coloquei aqui um gigante aqui na sua... Meu cenário. No seu stop motion. É um grande gigante que ele vai andando foto a foto
e ele vai saindo do seu cenário, e ele vai entrando novamente. Cada um deles é uma foto, né, professora? Justamente, Professora, cada um deles é uma foto. achei o máximo essas coisas que a senhora aí, ensinou para a gente, sabe? E também a gente tem que entender que a arte ela é entendida como trabalho, né? Você tem muitas pessoas que elas trabalham com a arte, né? Cenógrafos, figurinistas, roteiristas, as pessoas que estão aqui nesse estúdio são todas pessoas remuneradas, entendeu? Então, muitas vezes assim um passatempo ou uma diversão, ela pode vir a ser o seu trabalho. A gente tem que entender que o trabalho ele não tem que ser penoso. O trabalho ele pode ser uma coisa divertida, uma coisa legal, uma coisa que você gosta de fazer, que você tem paixão por fazer todas essas coisas. Eu, particularmente, professora, quando eu formei em arte, eu formei uma boa parte dos meus colegas, né, que eu fiz a faculdade de arte, né, que é depois que a gente termina o ensino médio, uma boa parte deles viraram designer gráficos, foram trabalhar com animação, produzem filmes aí para publicidade. Então é muito legal. E nessa idade que a gente tem, assim, as crianças de quinto ano, né, 10, 11 anos de idade, a gente já tem que começar a pensar o que que a gente quer fazer, né, quando tudo isso daí passar, né? E Aproveite para criar o seu roteiro, faça escrito, desenhe quadro a quadro, use essa atividade para treinar sua língua portuguesa, porque isso também é importante, tá? Então tudo tem que ser escrito da maneira correta. Aproveite que você está em casa. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula e que vocês coloquem aí em prática, tá bom? é isso aí, pessoal. Então hoje aí a gente teve aí aula da professora Kátia, o professor Marco Aurélio, sobre stop motion. Stop motion é o desenho animado, é o cinema de animação. Nós podemos fazer isso a partir de um trabalho com fotografias e também podemos fazer esse trabalho a partir desse quadro a quadro, como nós fizemos no papel. Ali nós podemos expressar ideias, podemos contar histórias que nós queremos contar, podemos se divertir com os amigos e fazer um trabalho super legal de arte que todo mundo vai achar muito bacana de fazer. Assim como eu fiquei super admirado de ver essa prática da professora Kátia, né, professora Kátia? Sim. Esperamos vocês para a próxima aula. Na próxima aula, estamos aí, continue com a gente, viu? Um grande abraço e se cuidem, tá?